Fala, torcedor alvinegro, para fechar o domingão, vocês sabem, tem que ter aqui a rodada da Série B. E nesse domingo também teve aí provável contratação do Ceará sendo especulada, sendo falada já e comentada pelos jornais aqui da cidade. Vamos para esse vídeo, falar tanto da tabela da Série B, vitórias de alguns times, como é que tá essa campanha do Ceará na Série B e também vamos analisar um pouquinho desse atleta que o Ceará está trazendo para a Série B. Vamos nessa! Você que está chegando nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, vem com a gente, vamos comentar logo de cara sobre a tabela da Série B, como é que tá essa Série B, né? Eu acho que até agora os resultados até que ajudaram o time do Ceará, que perdeu na rodada, né? Perdeu para o Santos, abriu a rodada perdendo para o Santos, e que nesse momento a gente ainda está a 4 pontos do G4, né? Mas a gente sabe que tem alguns jogos que vão ocorrer na segunda-feira e que podem mexer com a distância do Ceará para o G4. É o caso do jogo Avaí e Novo Horizontino. É um confronto direto, né? O Novo Horizontino tem a mesma quantidade de pontos do Ceará e o Avaí está dentro do G4 num período em que ele não ganha alguns jogos, já vem de 3 empates seguidos. É um jogo de confronto direto, né? Até porque se o Novo Horizontino vence, fica a 1 ponto do G4 e segura o Avaí, né? O que seria bom para o Ceará. E também tem Vila Nova jogando nessa rodada contra o Amazonas fora de casa. O Vila Nova tem 21 pontos, pode chegar a 24, empurra o Sport para o 4º lugar, mas se mantém, caso o Avaí perca o seu jogo, a distância de 4 pontos do Ceará para o G4 nessa rodada. São os jogos que podem mexer diretamente na tabela em relação à distância do Ceará para o G4. São jogos possíveis de acontecer? Uma vitória do Novo Horizontino? Sim, é possível. Mas tudo indica, por exemplo, se o Avaí vencer, né, que a distância para o G4 deve ficar aí ainda nos 4 pontos, porque o Sport tem 23 e ficaria ali ainda com seus 23 pontos no 4º lugar. O Sport que assumiu a 3ª posição, vencendo o Guarani, jogou agora nesse domingo, o jogo acabou nesse minuto, o Sport jogou com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, uma partida horrível do Sport. O Guarani não merecia a derrota, o Guarani foi muito melhor do que o Sport, mas muito mesmo, assim. Basicamente o Sport fez o gol e só, né? Um jogo assim, sem nenhuma inspiração do Sport, sem nenhuma, sabe, que se encaminhava ali para um empate em 0-0, ou até, quem sabe, uma vitória do Guarani, que colocou bola na trave, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Mas acabou num lance infortuito ali de uma sucessão de furadas, tanto do zagueiro do Guarani, do Gustavo Coutinho, a bola sobrou no pé do Zé Roberto, e ele acabou marcando esse gol que coloca o Sport temporariamente, né, pelo menos até o final da rodada, no G4 da Série B, com 23 pontos e mantendo essa distância que eu falei de 4 pontos do Ceará para o G4. E por que isso aconteceu? Porque alguns resultados foram surpreendentes nessa rodada. O Goiás perder em casa para a Chapecoense, eu acho que ninguém esperava, né? O resultado do América Mineiro com o Operário, eu acho que é normal. O Operário começa a cair de rendimento, já vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas. Eu acho que é o normal desse time do Operário, que vai cair aí de rendimento, né? Esse empate do Curitiba com o Paysandu também serve de alerta para o Ceará, para mostrar que o Paysandu vem numa crescente na tabela, já está com 17 pontos, só há 2 pontos do Ceará, ou seja, se o Ceará perde para o Paysandu na próxima rodada, o jogo é sexta-feira, a gente já fica atrás do Paysandu, né? Então tem que estar de olho no Papão na Curuzu, o jogo é lá, o Ceará vai lá em Belém jogar contra o Paysandu, beleza? Então, alguns resultados foram bons, muitos empates novamente na rodada, e alguns resultados que também seguraram, por exemplo, o Botafogo de São Paulo, a derrota para o Ituano de 3-2. Então, assim, até agora é uma rodada que dos males o menor, mas a gente sabe que é mais do que isso, é mais do que uma tabela nos ajudando, né? É o Ceará se ajudar. E desde, sei lá quando, né? Desde 2021 que o Ceará não se ajuda. Uma Série A sofrível em 2022, uma Série B sofrível em 2023, uma Série B sofrível em 2024. E se você puxar para trás, 2019, uma Série A sofrível, uma Série A de 2018 sofrível, escapou nas últimas rodadas. E esse é o Ceará nos pontos corridos, um time que não sabe competir em pontos corridos, né? Então, o Ceará ainda não aprendeu a jogar pontos corridos, o Ceará não aprendeu a ler pontos corridos,
E eu não sei como vão ser as janelas de contratações do Ceará nesse momento. Aliás, as janelas não, a janela de contratação do Ceará e as contratações que o Ceará vai fazer nessa janela. Mas, já falando de contratações, eu vou tirar aqui da tela a tabela da Série B, nesse momento. Já falando de contratações, a gente tem aí uma novidade, né, que o Esportes o Povo, né, o jornal O Povo, na verdade, já trouxe a matéria aqui, falando o seguinte: Ceará encaminha a contratação de Lucas Rian, artilheiro e destaque do Confiança na temporada, tá? O Lucas Rian tem 24 anos, né, jogou 19 partidas pelo Confiança, né, marcou 6 gols, é um dos destaques do Confiança, é um ponta esquerda, né, ele joga pelo lado esquerdo de campo, vem ali para ser uma sombra para o Eric Pulga, né? Ele vem por empréstimo do Matsumoto Yamaga, tá? Ele deve vir por empréstimo desse time do Japão que detém os direitos federativos e econômicos do Lucas Rian, tá bom? Então, essa é a negociação que está ocorrendo. Esse jogador, pelo que eu andei acompanhando aqui alguns detalhes, ele é bem habilidoso, é um jogador de drible, não é aquele jogador muito velocista, de profundidade, né? Não me parece encaixar muito nas características de jogo que são mais ao estilo do que o Léo Condé gosta, né? Ele é aquele cara mais do drible, ele é o cara que dribla um pouco mais, que provoca mais o drible. Ele lembra um pouquinho ali o estilo de jogo do Barleta, é aquele cara que vai pro confronto, mas é um confronto mais lento, tá? Então, assim, vamos torcer que dê certo, né? Eu acho que o Ceará precisa de de velocistas mesmo, sabe? Um jogador com maior, sabe, ritmo de velocidade para acelerar o jogo. Mas o Lucas Rian chega precedido de um bom feedback, né, da torcida do Confiança, que eu até vou colocar aqui na tela para vocês, espero que não dê contented aqui, né, no vídeo, mas eu vou compartilhar com vocês aqui um gol do Lucas Rian contra o Náutico, tá? E a torcida indo à loucura aqui nos comentários e tal. Mas é aquela coisa, galera. Vou já falar sobre um pouquinho mais essa contratação. Aqui o lance do gol do Lucas Rian, né? Passou ali pelo meio da zaga do Náutico. O jogo foi lá nos aflitos e ele marcou um belíssimo gol. E se você ver aqui o chat, ó, ele é anormal e tal. Ele vai jogar Série A, certeza. Joga demais e tudo mais e tal. Galera elogia muito, ó, craque. Logo vai estar jogando na Série A, muito craque. Então, assim, a torcida lá do Confiança vê muitas boas perspectivas no Lucas Rian, né? E ele marcou esse gol contra o Náutico, beleza? Então, muito provavelmente, a primeira contratação confirmada do Ceará para essa janela é Lucas Rian, do Confiança, que deve estar chegando para ser uma sombra para Eric Pulga, tá? Então, essa é a primeira contratação. Assim, é uma contratação que é uma aposta, né? Convenhamos que um time que se posiciona ou tenta se posicionar como um time que quer brigar pelo acesso não pode ficar nesse nível de contratação para buscar o acesso. Acho que a gente tem que, teoricamente, porque a gente sabe das condições financeiras do Ceará, buscar jogadores de uma prateleira acima também. Porque se for aposta por aposta, eu prefiro apostar na base do Ceará. Porque tem pontas, tem jogadores que estão sendo formados dentro do próprio clube, sabe, com DNA alvinegro, e eu não vou abrir mão de um jogador que tem o DNA alvinegro para trazer um mediano da Série C. Até porque, nesse momento, o Lucas Rian está jogando com Confiança. O Confiança vai vencendo o Ipiranga por 2-0. E segundo a matéria do Esportes do Povo, essa é a última partida do Lucas Rian pelo Confiança. A partir de amanhã, ele deve se desvincular do Confiança e vir para o Ceará. Então, o Confiança, nesse momento, vai ali ficando na 11ª posição da Série C. Estava brigando ferrenhamente contra o rebaixamento até agora. Ainda está. Então, assim, não é nem um grande destaque de um time que está em uma grande fase da Série C. Então, vejo como uma contratação que é uma aposta. E tomara que dê certo. Mas a gente não pode ficar, ao meu ver, nesse nível de contratação, porque é meio frustrante para o torcedor do Ceará, mais uma vez, esse nível de contratação. Mas, independente disso, torço que dê certo, que o Lucas Rian venha e possa acrescentar o Ceará Sporting Clube. Lembrando, ao meu ver, não é o perfil técnico, né, que vai se encaixar muito no jogo de transição rápida do Léo Condé. Mas torço que dê certo. Não estou aqui já preconizando que o jogador é mau jogador nem nada do tipo. Só estou aqui ponderando o que eu enxerguei nessa avaliação inicial sobre o atleta, beleza? Então é isso, galera.
Primeira contratação, o Ceará ainda está na briga da Série B, mas a gente sabe se o Ceará quer brigar ou não. As próximas rodadas vão falar alguma coisa pra gente. E é isso. Bom domingo a todo mundo, boa semana a todo mundo. Fiquem ligados aqui no BPR, sempre vai ter conteúdo, todo dia 3 vídeos aqui no BPR para vocês, sem falta. Nesse domingo não teve não, né? Foi o segundo. Mas o Douglas explicou os motivos. Um abraço pro Douglas, um abraço pro seu Castelo, que fique tudo bem, que ele volte logo para casa o mais rápido possível e fique aí dando maior tranquilidade ao Douglas e à família, tá bom? Um abraço, seu Castelo, tamo junto, é isso. Bora, Vozão, bora pro ar.